Boa noite, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez. A internet hoje está muito ruim, então voltamos com uma nova live, né, com o mesmo assunto. E eu quero aguardar um pouquinho aqui. O pessoal estava assistindo lá, estava caindo muito. Não deu para continuar. Realmente a internet não está boa não, hoje. Mas eu vou direto ao assunto, vou fazer uma live menor, tentar fazer, né, uma live menor com respeito ao tema de hoje. E o texto básico se encontra em Isaías, no capítulo 40, de 27 a 31. E diz assim o texto: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Boa noite novamente. A gente estava aí já bem adiantado na live e vamos, por causa da internet, realmente não deu para reconectar. Vamos lá. Eu estava dizendo, então, até o momento, que são dias difíceis, né? Do ano de 2000 para cá, parece que tudo mudou devido à globalização. A globalização trouxe o mundo para dentro da nossa casa, a gente fica sabendo de tudo. Tem os pontos positivos, tem os pontos negativos, né? Dentre os pontos positivos é que hoje é muito difícil ser enganado, principalmente pelos governos e pelos sistemas, mas os pontos negativos é que as notícias ruins vão chegando e isso traz muitas vezes muita angústia para nós. Eu disse também que nesses dias, até os anos 90, a gente tinha uma vida mais pacata, a gente tinha uma vida mais tranquila, a gente tinha uma vida melhor em termos de tranquilidade. E, evidentemente, quase não havia internet ainda lá até a década de 90, né, gente? Redes sociais, essas coisas surgiram aí de 2000 para cá, não é isso? Se não me engano. Pois bem, houve então, de 2000 para cá, houve acontecimentos que geraram uma certa apreensão às famílias e aos brasileiros que têm uma formação de mentalidade baseada no legado judaico-cristão. Isso não se formou com 10 anos, 30, não, são 6.000 anos de mentalidade. 6.000 anos. Primeiro a mentalidade judaica, depois a mentalidade cristã. Então, são milênios. O Brasil, então, recebeu essa mentalidade judaico-cristã e nos últimos 20 anos, nós temos nos deparado com novos paradigmas que se chocam contra a nossa visão de vida, de moral, de mundo. Então, houve, como fruto da pós-modernidade, um movimento que quer privilegiar os direitos das minorias. Só que o grande erro desses movimentos é que deveriam
proteger o direito das minorias, evidentemente que cada um vive do jeito que quer viver, pensa o que quiser pensar, mas querer impor sobre a maioria o comportamento e forçar, desculpe a expressão que eu vou usar aqui, tá bom? Que a gente venha engolir a força, por uma redundância, por goela abaixo, um tipo de postura no que diz respeito à sexualidade, seja de qualquer grupo que vá contra aos princípios e valores judaico-cristãos, realmente isso gerou conflitos de toda a natureza, principalmente contra as famílias que têm esses valores judaico-cristãos. Então nós vimos aí no decorrer desses últimos 20 anos um recrudescimento, né, do movimentos que defendem o homossexualismo, que defendem outras manifestações da sexualidade e que defendem ideologia de gênero e etc, etc. E essas coisas elas trouxeram para as famílias que têm essa postura judaico-cristã sofrimentos. A igreja se dividiu em várias partes, como eu disse, né, na outra live. Alguns se organizaram para fazer frente a essa ameaça, outros ficaram neutros, temos que gostam de ficar em cima do muro mesmo, outros acham que não se deve lutar contra tal tendência, que corra, cada um viva do jeito que quer, e outros apoiaram, isso dentro da igreja, dentro da própria igreja. Pois bem, a minha opinião é que cada um viva como quiser, todo mundo respeite todo mundo. Agora, querer impor sobre a maioria uma prática de uma minoria, aí realmente é contra todo bom senso, é contra toda razão, é contra tudo que há de inteligência no ser humano. Querer impor, né? Aí não, aí nós não podemos aceitar isso não. Pois bem, Isaías vivia dias também difíceis. Não eram exatamente os mesmos tipos de problemas, mas ele enfrentava o problema lá da apostasia, né? O povo estava se afastando de Deus. Ele enfrentava o problema na área da sexualidade também, né? Mais ou menos semelhante aos nossos desses dias. Corrupção sistêmica e contumaz, isso é, corrupção política, corrupção das autoridades, corrupção econômica, corrupção do judiciário, corrupção do legislativo, e Isaías enfrentava esse tipo de problema que tem sido, gente, tem sido a nossa maior angústia do brasileiro, ver setores do legislativo, do judiciário, né, do executivo, em constante manifestações que extrapolam a sua área, a sua esfera, e sem dizer outros que se corrompem, né? A imagem de alguns setores do governo realmente é uma imagem muito negativa, muito negativa. Isaías enfrentou esse tipo de problema naquela época também. E, entretanto, Isaías profetizou para uma geração difícil, muito difícil. E foram vários anos profetizando, vários anos falando para aquelas pessoas, chamando para o arrependimento, e aquilo trazia uma angústia tremenda. Sabe quem se cansava mais com aquilo tudo lá? Eram as famílias das pessoas que temiam a Deus, os justos, os que queriam realmente uma vida justa, verdadeira, sem corrupção, sem degradação, uma vida como Deus aprova em sua palavra.
essas pessoas com o tempo elas vão ficando cansadas, porque lutam, às vezes confiam em determinados líderes, depois esses líderes se mostram outra coisa completamente diferente. A corrupção é sistêmica, ela é como um vulcão que não para de sair, que não para de jorrar, mas é um vulcão, desculpa aqui, de outras coisas, viu gente? Você sabe mais ou menos o que eu estou querendo falar aqui, né? E aqueles que querem a coisa séria, coisa pública séria, que querem a vida séria, aqueles que querem viver uma moralidade séria, uma ética séria, do ponto de vista das Escrituras Sagradas, eles sofrem nesses dias. E é aqui que vem então a palavra de Isaías, porque o povo dizia: o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido do meu Deus. O povo que queria levar a sério, que geralmente é a maioria, porque uma minoria de mau caráter, de pessoas que têm mau caráter, elas conseguem trazer aflição para uma maioria que quer levar a sério. Sempre é assim. Uma maçã podre apodrece o resto. Uma batata podre, um ovo, afeta lá os demais. Então, só que aquele povo lá estava ficando cansado. O tempo passando, a corrupção a mesma, os pecados continuavam cada vez mais, a inversão de valores, o certo se torna errado, o que é bom se torna mal, o que é mal se torna bom, em bem. E Isaías traz uma palavra, quando o povo dizia, o povo estava tão cansado que o povo chega a falar assim: olha, Deus, o meu caminho, o que está acontecendo conosco, Deus não está tendo conhecimento, não é possível, porque o injusto está prosperando, não acontece nada com o corrupto. O corrupto faz o mal, faz o mal, faz o mal, faz o mal. Quem paga é o justo. E o povo começa a reclamar, então, dizendo: o meu direito passa despercebido de Deus. Deus não está nem aí para nós. É a conclusão que aquele povo chega lá. E eu pergunto para nós nesses dias, a palavra de Isaías, ela é tão atual, que tem muita gente que vai perdendo as esperanças. Tem gente que fala assim: olha, não tem jeito, entrega. Pois eu quero dizer uma coisa nessa noite para vocês que estão me ouvindo ao vivo e os que ainda ouvirão: não jogue a toalha, lute pelo que é justo, lute por aquilo que é verdadeiro, lute pelos valores, princípios do reino de Deus. Não se acovarde, não suba em muros, não fique neutro, lute por aquilo que é justo, dê a sua opinião, não precisa ofender ninguém, não precisa também inventar nada a respeito de ninguém. Eu tenho falado aqui, nós não precisamos ofender, injuriar, difamar. Não precisamos. Mas não somos obrigados a concordar com tudo, com todas as coisas que as autoridades estão fazendo e falando. Nós ainda estamos vivendo num país livre. Temos o direito de dar a nossa opinião, se concordamos ou não. Temos o direito de ir e vir. Pois bem, Isaías traz essa palavra para aquela geração cansada, aquela geração que dizia: não tem mais jeito, não tem mais jeito, eu vou jogar a toalha, se a água correr para baixo ou para cima, tanto faz, na verdade, não tem gente que chega a esse ponto. Pois bem, Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite, para que você seja um soldado da justiça, um soldado da integridade,
um soldado da verdade, e que você não se omita. Já chegou o fim daquele tempo que crente tem que ficar dentro do seu mosteiro, cristão tem que ficar dentro da sua igreja, não pode dar pitaca, não pode dar opinião, não pode participar. Foi por causa disso que nós relegamos as esferas políticas a tanta gente depravada, porque nos ensinaram que nós não podemos nos envolver no sistema político. Mas daqui para frente vai ser diferente. Daqui para frente, nós que somos pastores e padres e de qualquer outro tipo de religião, nós vamos incentivar e conscientizar as nossas ovelhas, aqueles que são liderados por nós, para que se preparem, para que estudem, para que façam vários cursos, para que entrem na política, para que concorram. Nós não vamos dar mais espaço para a gente depravada, vamos colocar a gente íntegra lá. Vamos colocar a gente íntegro para ser um promotor, para ser um juiz, para ser um senador, para ser um desembargador, um procurador e até presidente. Nós não podemos relegar as esferas políticas. Talvez é a esfera talvez mais importante que exista, porque nós somos cidadãos. Nós fazemos parte da poli. Nós temos que participar das decisões da poli, ou da polis, da cidade. Somos cidadãos. Isaías, ele está dizendo aqui que Deus, ele está dizendo com esse texto, olha, Deus dá nova força para novas necessidades. Deus capacita para novos desafios. Então, não jogue a toalha. Seja no que nós estamos enfrentando hoje com respeito a coronavírus, a globalismo, a ameaça de comunismo, que eu até acho que não seja o problema no nosso país. Nosso país, o problema é a velha política corrupta versus uma nova proposta que está surgindo aí. Não jogue a toalha. Seja no problema particular da sua casa, da sua vida, do seu casamento, da sua profissão. Você não está trabalhando, não está entrando dinheiro, não estão deixando você trabalhar, a crise está aí, você não sabe como é que vai pagar as suas contas, como é que você vai fazer, você está com dúvidas com respeito ao futuro, você acorda com medo, o medo está entre você que é arrimo de família, que é pai de família, que é mãe, que é provedora, que é provedor, você não sabe amanhã como é que vai ser. Não jogue a toalha. Deus tem uma palavra especial para a sua vida. Creia, porque Ele está nos ensinando que para cada desafio, Ele vai dar uma força, uma unção especial. E é o que Isaías está falando. E ele vem a nos ensinar aqui 3 coisas importantes que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. O senhor que está acompanhando, a senhora que está acompanhando. 3 verdades que esse texto nos mostra e que são verdades fundamentais para os nossos dias, porque a gente está vivendo crises semelhantes, apesar de que Isaías viveu 700 anos antes de Cristo, mais ou menos, né? Portanto, aí 2.700 anos atrás, mas os problemas do homem mudam os tempos, mudam as tecnologias, mas os problemas do homem continuam sendo o mesmo: insegurança, medo, zelo, corrupção, roubo, furto, opressão, governos ditadores. São os mesmos problemas. Lá não tinha internet, mas os problemas são os mesmos. Lá não havia globalização, mas os problemas são os mesmos. Não havia
intentos globalistas, mas os problemas eram os mesmos problemas. Então, a primeira verdade que Isaías está nos dizendo é que a fonte da nossa força não se esgota. Não se esgota. A pilha pode realmente baixar a energia da pilha, quem sabe a 1%, a 0,5%, mas a nossa força não se esgota. Por quê? Vejam o versículo 28, o que ele diz para aquele povo cansado. Aquele povo que estava cansado de corrupção, de injustiça, de imoralidade, cansado de opressão, de governos ditadores. Pois bem, vejam bem, versículo 28 ele diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Olha, Deus não se cansa. Deus não se cansa. Ele é a fonte da nossa energia. Nós nos cansamos. Nós nos fatigamos. A nossa força abaixa. O nosso moral cai. Tem dias que o desânimo vem mesmo. E a vontade que dá é de jogar a toalha. Mas veja bem, Isaías está nos ensinando, olha, a nossa força não vem da nossa inteligência, não vem do nosso capital, não vem dos nossos bens, não vem da nossa juventude, não vem da nossa capacidade intelectual, não vem de nenhum tipo de capital. Não. A nossa força vem de uma fonte que não se esgota jamais. E Deus é a nossa força. Deus é a nossa força. Os cientistas da USP, eu estava lendo aqui uma pesquisa, eles falaram que o Sol, ele vai existir durante 11 bilhões de anos. Já pensaram nisso? 11 bilhões de anos. É uma idade astronômica. A gente não consegue nem pensar nisso. Segundo esses cientistas, já se passaram 4 bilhões e meio de anos e o Sol está aí sem mudar nada. E dizem que o Sol vai continuar mais 6,5 bilhões de anos sem mudar nada. O Sol, ele está no momento de tranquilidade, 11 bilhões de anos de tranquilidade. Agora vejam bem uma coisa, foi Deus quem criou o Sol. Se o Sol pode ficar 11 bilhões, eu não estou falando mil nem milhões, viu gente? Estou falando bilhões. Se o Sol pode viver 11 bilhões de anos, o que dizer, então, da fonte que é o nosso Deus? O Sol já está a 4,500 milhões, 4 bilhões e meio, segundo os cientistas da USP, 4,5 bilhões de anos, lançando os seus raios e esquentando a nossa Via Láctea, o nosso sistema solar, Pois bem, Deus é eterno, Deus é uma fonte inesgotável de energia. Por isso, as fontes de energia do nosso mundo, elas acabam. O petróleo vai acabar um dia, a eletricidade vai indo, o rio morre, ele não tem como mais continuar, tem que fazer outra hidrelétrica. A energia eólica também, todas as fontes esgotam, mas a nossa fonte não esgota. E é por isso que nós não precisamos lançar a toalha. É por isso que não precisamos jogar a toalha, nem desistir. Porque a cada manhã Ele vai nos dar força. Provavelmente nós vamos dormir num dia dizendo, Senhor, amanhã eu não quero nem levantar dessa cama. Mas saiba que no outro dia, se você tiver fé, Ele vai te dar força e você vai levantar assim. E vai levantar a cabeça.
e vai estar disposto para continuar a ser um lutador da vida, um lutador da justiça, um lutador pela moral, um lutador pela verdade, pelos princípios, pela família, pela democracia, um lutador pela república, um lutador para que nós tenhamos dirigentes que sejam íntegros, um lutador para que nós removamos da esfera política todos os maus políticos, através do voto, através da conscientização, através dos movimentos sociais permitidos por lei. Nós podemos fazer isso, sim. Você vai ser um lutador para mudar a sua casa, mudar a sua história, mudar o seu país, mudar a sua cidade. Você não vai enfiar a sua cabeça como faz o avestruz debaixo da terra e não vai se esconder. Você vai enfrentar a dificuldade da sua vida de frente, porque vai ser um lutador, sabe por quê? Porque você confia em Deus e você sabe que Deus é uma fonte inesgotável de energia e Ele vai te dar a unção especial. Para cada desafio, Deus vai te dar uma unção especial, Deus vai te dar uma força especial. Mas o profeta continua animando o povo, continua. Versículo 29, ele diz que, então, como Deus é essa fonte inesgotável, Ele vai pegar aquele que está cansado, aquele que está esgotado, e Ele vai levantar essa pessoa que está cansada, esgotada, que está jogando a toalha, que está desanimada. Isso está no versículo 29. Acompanhe aí na sua Bíblia o 29 que diz, olha, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você está vendo que maravilha? Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Note bem uma questão aqui. Há certos projetos na vida que a gente se envolve com eles e eles vão... A nossa bateria vai acabando aos poucos, a gente não vai vendo, não vê aquilo acontecendo. Chega num ponto que a gente esgota e a gente não tem forças para dar um passo à frente. E é quando as pessoas realmente dizem que não querem continuar. Quantas pessoas desistiram de grandes projetos? Quantas pessoas desistiram da família? Quantas pessoas desistiram da igreja? De um curso que estavam fazendo e não fazem mais? Porque estão esgotadas. Mas o profeta está dizendo que Deus é quem multiplica as nossas forças. E é necessário que nós tenhamos fé. Fé. Ele vai multiplicar para que levantemos e sejamos fortes e vigorosos. Gente, se nós entendêssemos bem o que Deus quer nos dar através da fé, nós seríamos homens e mulheres de fé. Porque é pela fé que Deus vai nos agraciar com uma nova força a cada manhã, pode ter certeza. Talvez você vai dormir dizendo, olha, eu não sei amanhã o que vai ser. Eu não tenho forças mais. Mas a força vai se renovar na manhã seguinte. Com os primeiros raios do sol, que é um tipo de Deus, Deus vai renovar as forças na sua vida para que você continue forte, cabeça altaneira, vivendo e na sua caminhada e desenvolvendo a sua missão que Deus te deu. Portanto, nós estamos falando aqui do tema, o tema que Isaías nos traz, é que Deus, Ele sempre tem novas unções ou nova unção para novos desafios. Sempre Deus vai nos encher de força e de vigor
quando novos desafios aparecerem à nossa frente. E há ainda aqui uma terceira verdade, só por questão didática. A primeira verdade é que Deus é a nossa fonte de energia. Ele é eternamente inesgotável. Essa fonte aqui, gente, essa aqui não se esgota nunca, então pode confiar, pode confiar. Segunda verdade é que Ele multiplica as nossas forças. Você pode estar prostrado, Deus vai te levantar. Não jogue a toalha, não desista, levante a cabeça, siga em frente. Deus vai te dar a força necessária para você continuar sendo um vencedor. E uma terceira verdade é que Ele sempre vai renovar as forças daqueles que confiam nele. Olha que lindo esse versículo 31 de Isaías 40. Olha que isso já foi cantado e é cantado até hoje. Nós cantamos um hino na igreja que diz, que traz essa letra maravilhosa. E diz o versículo 30 e 40, note bem, olha: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Olha, a fase mais forte da humanidade é na juventude, não é? Nós estamos cheios de vigor, de hormônios, força, planos. Mas Isaías está dizendo que nos embates da vida, até os jovens se cansam. Até eles que estão cheios de vigor e de força, eles se cansam. E os moços de exaustos caem diante da vida. Mas olha o versículo 31, olha só que beleza, que maravilha, que coisa boa. E diz assim o profeta: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas o segredo aqui, diz o profeta, mas os que esperam no Senhor, eles ligam a sua tomada na bateria eterna, do eterno, e é por isso que eles sobem com asas como águias. A águia é talvez a ave que voa mais alto, mais alto. E ele diz que essas pessoas correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu disse desde o início que nós estamos vivendo dias difíceis. Eu me lembro da metáfora bíblica que fala do bramido das ondas. A globalização, ela não só uniu o mundo através da internet, mas ela trouxe o mundo para dentro da nossa casa. Isso tem pontos positivos, porque agora ninguém nos engana mais. Nós temos acesso a todas as informações. É claro que a gente tem que ter a maturidade para selecionar informações sérias, buscar as fontes dessas informações, mas também essa globalização, ela nos angustiou profundamente, porque ela traz notícias a todo tempo, notícias ruins, rumores de guerra, é fome, é peste, é desgraça, e isso abate a nossa alma, isso faz com que o nosso moral abaixe também, a nossa autoestima também se torne baixa, e traz depressão em muita gente. Mas, diante desse quadro, Isaías tem essa palavra maravilhosa para nós, ele diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam, os que têm fé, os que exercem fé, os que amam Ele, os que querem estar do lado dEle, os que estão se posicionando do lado dEle, e os que querem obedecer
aos seus ensinamentos, os que querem andar atrás da trilha de Jesus, das pegadas de Jesus, esses confiam no Senhor e Deus dá a eles a força. Através da fé, nós podemos galgar terrenos da impossibilidade. Eu vou repetir isso daqui. Através da fé, nós podemos galgar e andar em terrenos da impossibilidade. Vocês acreditam que nós podemos ter um país próspero economicamente? Um país que as instituições democráticas funcionem para valer? Um país em que os princípios e os valores de Deus sejam amados pela maioria e sejam praticados? Um país em que haja justiça social, em que haja plena democracia e respeito? Um país economicamente riquíssimo e talvez o primeiro do mundo em tecnologia, em outros aspectos aí, conhecimento, ciência, educação, segurança pública, construção. Isso é impossível para nós? Não. Isso não é impossível, porque pela fé nós podemos galgar os terrenos da impossibilidade. E eu vou encerrar essa live dizendo que nós não vamos deixar com que os eventos e acontecimentos que vêm do ano 2000 para cá, tanta coisa ruim acontecendo, que isso venha nos desanimar. Como eu disse, nós não vamos relegar as esferas da política para mau caráter. Nós vamos orientar os nossos filhos, as pessoas das nossas igrejas, os nossos amigos, pessoas íntegras, que se preparem para ocuparem esses lugares. Não ficarão relegados mais a ratos, mas pessoas de boa índole, de bem, é que vão ocupar esses lugares, para que tenhamos dias melhores, para que tenhamos vida melhor, como diz a palavra de Deus, quando nos ensina a estar preocupados com as autoridades, para que tenhamos dias melhores. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Ele que nos dá nova unção em épocas de novos desafios. Ele é a fonte da nossa energia. Ele multiplica as nossas forças para continuarmos firmes como servos dele, como cidadãos. É Ele quem renova as nossas forças para que possamos voar como águia, para que possamos correr e não cansar. Eu vou chegando ao fim dessa live e quero te pedir que você reproduza essa live com seus amigos, ok? Eu agradeço a todos que participaram conosco, que estão aí desde o princípio. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe o Brasil. Amém.